Dizem que é no momento da dificuldade que a gente conhece os verdadeiros amigos, né? Mas a verdade é que essa peneira da vida pode ser muito dolorosa. Quando tudo vai bem, a casa está cheia de gente. Mas quando o problema aparece, seja uma doença, uma crise financeira, um luto, muita gente simplesmente desaparece. Como lidar, né, com esse sentimento de abandono, principalmente de quem a gente mais esperava apoio? Como é que faz para identificar quem são as pessoas que realmente estão com a gente? Com você, por você. Não pelo que você tem, mas por quem você é. Vamos entender melhor agora no Entre Nós. E para falar sobre esse filtro das relações, nós recebemos aqui na Casa do Correio da Tarde a psicóloga Marília Nascimento. Seja bem-vinda, Marília. Boa tarde. Boa tarde, gente. E Fábio já está aqui de volta para a nossa sala, né, Fábio? Corri, porque eu vou lhe dizer, esse é um assunto interessantíssimo, viu? Se você já sentiu em algum momento abandonado por um amigo ou um familiar, em algum momento que você mais precisou, estava ali na angústia, precisando e sumiu esse amigo, manda o seu relato no nosso zap, no zap do Correio da Tarde, 991050400. Você não precisa nem se identificar, não. Manda tua mensagem anônima, o importante é a gente aprender junto sobre esse tema, né? Mas, Marília, por que as pessoas costumam sumir aí nos momentos de crise, quando o nó tá apertando tanto, né? Por que algumas pessoas somem? Verdade. Muitas vezes a gente percebe que às vezes a gente está cercado de pessoas à nossa volta, principalmente quando o momento é bom, é favorável, é fácil, mas a gente percebe que esse número diminui drasticamente quando a gente precisa de alguma forma. Então isso é uma peneiragem da vida, né? Naturalmente a gente percebe que isso acontece e evidencia quais são as nossas relações verdadeiras. Então, quando a gente fala de abandono, geralmente a gente remete à ausência física de alguém. Mas muitas vezes esse abandono ele também pode ser emocional. Aquela pessoa que está do nosso lado, mas que não está, de fato, quando a gente precisa, por alguma razão. Recentemente, um caso que chamou muita atenção, né, que ganhou aí repercussão nacional, foi um homem, né, um jovem, que foi abandonado por uma amiga durante uma trilha. Ele passou 5 dias desaparecido. Então, é um abandono ali que podia ter custado a própria vida, né, Marília? Existe alguma maneira de identificar quem são as pessoas que, de fato, vão estar com a gente em momentos como esse ou pessoas que estão ali só por conveniência? É importante a gente olhar para um aspecto muito necessário, que é a questão da reciprocidade. Muitas vezes a gente percebe que a gente tem uma conduta com as pessoas, a gente tem uma doação, né, um nível de entrega e as pessoas não nos devolvem da mesma maneira. E isso faz com que a gente consiga perceber alguns sinais. São aquelas pessoas que sempre nos procuram quando precisam de algo, mas que quando o movimento é contrário, a gente percebe que há uma entrega, uma doação, uma disponibilidade diferente. Aquela pessoa que vai dizer que está sempre ocupada, que depois entra em contato, mas desaparece, que se distancia de alguma forma quando percebe que você não está no seu melhor momento. Então, são pequenos sinais, nem sempre eles vão ser tão evidentes, mas eles são perceptíveis, sim, quando a gente começa a repensar as nossas relações e entender quais são as verdadeiras e quais são aquelas convenientes. Tá dizendo. Ô, doutora Marília, por que a gente se decepciona com algumas pessoas? Será que é porque a gente lança uma expectativa muito grande em cima delas? Ou será que falta empatia em relação do outro em relação a nós? A gente costuma, às vezes, se decepcionar, parece que o mundo cai, né? Isso. Aí também a resposta pode envolver diversos fatores, mas é importante que a gente pense sempre que a nossa doação é de acordo com o que a gente tem para dar. Mas o que a gente recebe nem sempre é compatível. Então, muitas vezes a gente percebe que a gente é aquela pessoa que se doa muito, que se entrega, que está sempre disponível, aquele amigo leal. Mas quando a gente vai receber de alguma forma ou quando precisa, a gente percebe que as nossas relações nem sempre são tão profundas. Às vezes são relações rasas. E aí é importante, sim, a gente repensar as nossas expectativas para dosar também o que é que a gente espera do outro, né? O que é que realmente a gente pode esperar também, porque isso é importante para a gente não se decepcionar de forma corriqueira, né? É muito comum a gente escutar algumas pessoas dizendo assim, eu me dou tanto, eu faço tudo pela minha família, eu faço tudo pelos meus amigos e volta e meia eu tô me decepcionando. Fulano falta comigo, ou me trai, ou me deixa na mão.
É mais comum que essas pessoas que estão sempre se doando também não tenham essa troca, né? Essa correspondência, digamos assim, Marília? Pode ser que aconteça, né? Muitas vezes a gente percebe que as nossas relações, né? Elas não refletem aquilo que a gente tem para entregar de fato, mas muitas vezes a gente também espera uma intensidade compatível de acordo com o que a gente tem para doar. E a gente precisa entender também que a outra pessoa se doa de uma forma diferente. Sim. Às vezes isso vai decepcionar, vai frustrar uma expectativa que a gente tinha, ou às vezes vai ser um fato mesmo. A gente vai perceber que aquela relação ela não era tão genuína, ela não era tão compatível. E a compatibilidade é muito importante nas nossas relações. Sim. Isso eu falo de maneira geral. Também envolve família, não só amizades, relações de trabalho. Então, é importante a gente analisar o que a gente recebe do outro, mas também o que a gente entrega, né? Será que isso vai gerar uma expectativa que não pode ser suprida? Pois é, né? Nós, inclusive... Reflexão. Vai, Bruna, fala, mulher. Vai. Diga. Não, porque o povo tá mandando mensagem. Mas bora ver. Vai, mulher, vem aí, que o povo tá interagindo conosco. 991050400 é o zap aqui do Correio da Tarde. Uma telespectadora ou telespectador que não se identificou, né? Disse o seguinte: boa tarde, eu passei por uma situação dessa há pouco tempo. Fiquei muito triste. O que é natural, que é natural. aconteça, né, Marília? A Isso. decepção gera tristeza mesmo. Mas essa superação, ela vem com o tempo, a pessoa precisa se afastar. Como é que é a melhor maneira de lidar com isso? De maneira geral, eu diria que é muito importante que a gente tome um cuidado para a gente também não se bloquear. Não se fechar para as nossas relações, né? Entender que cada caso é um caso. Se a gente teve uma decepção com uma pessoa específica, a gente precisa entender o que é que rolou ali, o que é que pode ser melhorado. Mas não generalizar para todos os nossos vínculos. Senão isso vai acabar gerando um bloqueio, que gera naturalmente também um afastamento. As pessoas vão se distanciar e a gente não vai perceber que isso é por um movimento de defesa nosso. Sim, sim. Que faz sentido, né? Aquela pessoa foi ferida, foi magoada, mas que não resolve o problema. Às vezes traz outro e dificulta as nossas relações. Tá dizendo, menina. Vamos agora para mais um relato no nosso zap. Coloca na tela, por favor. Olha só, perdi meu filho em outubro. Minha família me virou as costas. Eita, que decepção, né? Como se lidar com a decepção vinda no seio familiar, do seio familiar? No seio familiar é um pouco mais complicado, porque são relações que vão se manter ali de alguma forma. Quando é numa amizade, a gente consegue ter um certo distanciamento, Sim. a gente consegue repensar aquele vínculo, mas na família isso é mais doloroso. Eu diria para a pessoa que caso ela não esteja conseguindo lidar com esse processo, caso esteja gerando um sofrimento a mais, até porque há um processo de luto em curso, né? também, é importante que ela busque ajuda, né? A orientação profissional, ela dá o suporte necessário para que muitas vezes a gente não consiga resolver o problema, porque se trata do outro, mas lidar com isso de uma maneira mais saudável, mais humanizada. Nossa, que assunto pertinente. E você que quer mais informações, faz o seguinte, sobre esse e outros assuntos que ela arrasa muito, né? Segue @Marília Psicóloga. O Marília dela é com Y, tá? Ó, tá aí na sua tela. Tira uma foto, um printzinho, porque você vai acompanhar. Muito obrigado pela sua presença. Eu viu, quem Marília? agradeço. Obrigada. Sempre um prazer. Até a próxima, Até a Marília. próxima. Abre margem para muita reflexão, Menina, né? eu já tô pensando. Eu mesmo não fico adulando quem não quer conversa comigo, não.